Saudações, logo espectadores. Eu estava deitado agora há pouco, aí eu ouvi um barulho lá fora e eu fiquei assustado, pensando que poderia ser um ladrão, alguma coisa assim. Aí eu levantei e debaixo da minha cama eu guardo o meu canivete. Olha só, não é um belo canivete? Aí eu saí com o meu canivete, fui lá fora, procurei, não achei ninguém. Também, se fosse um bandido, ele podia estar armado com uma revólver, uma pistola, isso aqui não ia adiantar muito, né? O Huawei, que lá do canal Huawei, ele tem uma faquinha também que aparece nos vídeos dele de vez em quando, mas a minha é maior. Ele tem um espunhal, que nem o pessoal fala espunhal. Mas esse vídeo é sobre segurança. Por que eu saí com essa faquinha? Meu canivete particular. Porque eu não tenho uma arma, um revólver, uma pistola, uma escopeta calibre 12. Apesar de que, se eu não me engano, aqui no Brasil é permitido você ter uma escopeta 12 para proteção da sua casa. Porque não é uma arma estriada, de cano estriado, então você pode ter. Mas, falemos de segurança. Eu sempre faço vídeos aqui dizendo que eu apoio completamente o porte legal e a compra legal de armas. E, infelizmente, no nosso país isso não acontece. Não é um direito que é dado ao cidadão de fazer sua própria segurança. Esses episódios de greve que tem tido nos últimos anos, greve das polícias aqui no Brasil, manifestações por melhores salários, são manifestações justas, sim, mas infelizmente no meio dos bons policiais tem maus policiais. E assim como na humanidade de forma geral, existem pessoas de bom caráter, tem pessoas de péssimo caráter, de péssimas ideias, que usam os seus cargos para se esconderem, poderem fazer suas psicopatias, porque realmente são pessoas psicopatas que estão escondidas em fardas, em cargos públicos e de funcionários públicos, seja político, seja polícia, seja juiz, seja o que for. Antes de mais nada, antes da profissão que a pessoa escolheu para ter, ela é um ser humano comum, com os mesmos desejos, necessidades e princípios, não digo morais, mas princípios fisiológicos. E os desejos e as vontades surgem das mais variadas em nós, seres humanos, e nessas pessoas também. E essas pessoas podem se sentir protegidas pelo cargo público que tem para fazer secretamente suas falcatruas maracutaias e fazer com que seus desejos sejam atendidos. Por que a gente vê esse monte de greve, de paralisação de funcionários públicos da segurança pública? Porque eles estão querendo defender o alimento, o básico. Água e comida. É para isso que nós vivemos. Quer dizer, não é para isso que nós vivemos, mas é a nossa principal preocupação como seres humanos. E com o salário de morte que eles ganham para defender a sociedade, alguns que defendem a sociedade realmente, porque se veem parte da sociedade, porque infelizmente tem pessoas na administração pública que não se veem como pessoas da sociedade, pessoas que vão sofrer pelas mazelas que a sociedade cria para si, ou seja, tem pessoas que não se entendem como seres humanos, participantes da sociedade que é individualista, mas funciona como um organismo maior. O ser humano, nós somos seres altamente individualistas e nem percebemos que a nossa vida individual reflete na vida coletiva e vice-versa, que é a sociedade. Então, por que eles estão lutando por um pouco de salário? Um pouco de salário maior, porque trabalhar por R$930, como a maioria dos policiais do Brasil recebe aí de salário, 930, mil e poucos reais. Bem, na verdade, o salário mínimo no Brasil não é só para policial, que não é mínimo, mas o salário do Brasil, de forma geral, é uma porcaria. Eu não sei como que o brasileiro consegue viver sabendo que seu trabalho é tão pouco valorizado. E realmente, o brasileiro é um povo que faz milagre, porque para quem ganha salário mínimo, eu não sei se todo mundo que está na pendenga recebe salário mínimo, porque tem gente que ganha também 200 pau por mês e está devendo 200 mil reais, eu estou dizendo, por mês, como o Ronaldo Fenômeno ganha quanto? Não sei, 1 milhão, 2 milhões por mês, e está devendo 10 mil reais de aluguel. Bem, não sei, mas o brasileiro básico ganha salário mínimo, esse faz milagre.
Esse consegue com 600 e poucos reais ser milionário dentro das suas condições. Se você for ver bem, um milionário não conseguiria viver com 600 e poucos reais. Bem, enfim, os policiais têm direito sim à greve, é completamente perceptível a necessidade de aumentar o salário do policial, mas do brasileiro em si. Eu acho que o salário brasileiro só ia ser justo e digno, mínimo, e não mísero, porque o nosso salário é mísero no Brasil, não é mínimo. O salário mínimo deveria ter o suficiente de dignidade para você comprar um videogame por mês, se você quisesse, uma TV de LCD e a comida, e pagar o cinema, e você poder ir no Play Center, e você poder tomar umas 50 cervejas, entendeu? Tranquilo, sem ficar pensando como é que você vai pagar por aquilo. Fizeram cálculos aí, acho que a FGV fez um cálculo semana retrasada, e agora o salário mínimo, para que fosse digno, deveria ser R$ 2.380 aproximadamente. Não é, e dificilmente vai ser. Então, se você ganha mais de R$ 2.380, você tem um salário mínimo, aproximadamente o mínimo. Se você ganha R$ 2.380, R$ 2.500, você é um trabalhador de salário mínimo. Ou seja, esse salário te propicia a dignidade mínima da vida, digamos assim. Agora, fazer greve terrorista, como os policiais da Bahia fizeram, como teve conflitos aqui em São Paulo, há uns 2 ou 3 anos atrás, que o choque entrou em choque mesmo com a Polícia Civil, os policiais civis estavam fazendo uma paralisação, viraram o carro, fizeram baderna. Eu não consigo ver um policial com a mentalidade de um terrorista, de um baderneiro. É claro que tem a burocracia toda, essa divisão das polícias que tende a acabar com a polícia militar e juntar com a polícia civil, criar uma força pública mesmo de defesa do cidadão, mas sem militarismo, porque o militarismo não funciona, tolhe e tira a liberdade individual do policial como cidadão, como ser humano, tira direitos, inclusive de greve, direitos de reivindicação salarial. Então é uma coisa que não funciona. Polícia separada, dividida, subdividida, não funciona. Precisa tornar-se uma polícia unificada e de preferência, como deve ser, como é no mundo inteiro, civil, sem o militarismo imposto desde a Segunda Guerra Mundial, desde um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, foi quando criou-se o PM, que antes era tudo PM, na verdade. Eram policiais civis, mas que trabalhavam de forma militar. Então é esse militarismo que precisa ser tirado da PM. Policiais civis, que eu digo, eram cidadãos que não tinham, não respondiam diretamente ao exército, é isso que eu quero dizer. Porque a polícia, PM, é um braço das Forças Armadas no Brasil inteiro. E isso é que prejudica o funcionamento das PMs. Devia torná-las civis de verdade, unificar as polícias, criar uma base salarial, plano de carreira e mudar completamente a visão do policial, que a sociedade tem do policial e a visão que o policial tem da sociedade. Isso é fundamental. Agora, voltando ao terrorismo. A gente viu policiais terroristas aí na Bahia. Ou você acha que aqueles assassinatos todos que aconteceram nos primeiros dias de greve foi combinado pelos bandidos? Eles estavam sabendo já que a polícia ia ficar paralisada, eles vão começar a matar agora que a polícia... Não tem nada a ver. Muitos dos assassinatos que aconteceram na Bahia foram policiais, inclusive já foram presos alguns. Muitas das badernas que aconteceram de paralisação de trânsito foram policiais que fizeram. E esse tipo de policial terrorista, ser humano, que isso está na índole humana, terrorista, não pode estar dentro dos quadros policiais. Reivindicação e direito de greve e reivindicações salariais e de melhoria do trabalho é básico, mas terrorismo não. Infelizmente, existem essas pessoas que não estão nem aí com a sociedade. Então, só dentro da força pública e das administrações públicas de forma geral, e eles não estão nem aí com o cidadão comum. Sendo ele também um cidadão comum, porque, como eu já falei no vídeo, tem gente que acha que porque ganhou um cargo, um título, se acha a parte da sociedade, e não é exatamente o contrário. Torna-se mais responsável pela própria sociedade. Enfim, direito do policial fazer greve, sim. Na verdade, o que devíamos ter é políticas que deixassem o policial livre para nunca fazer greve. Livre que eu digo, que tivesse condições
básicas de subsistência. Subsistência não, ganhar um salário digno. Essa é a palavra. E não é só o policial que não tem salário digno. O brasileiro não tem salário digno. Infelizmente é verdade essa daí. Mas, fazer o quê? Quem é que vai mudar isso um dia? Talvez nós mesmos. Não é? Basta começar a tentar mudar. Tchau.